Sejam muito bem-vindos ao Poder em Cena desta semana. E nesta semana nós vamos falar a respeito das eleições 2026 que estão aí para chegar. Para conversar com a gente, eu recebo aqui em nossos estúdios o Frederico Amaral Fontes, que é chefe do cartório eleitoral da 64ª Zona Eleitoral de Campo Belo. Seja muito bem-vindo, Frederico. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Fred, para a gente começar a entrevista de hoje, quais são os principais desafios logísticos e administrativos enfrentados pelo cartório eleitoral nas eleições deste ano? Bom, este ano é uma eleição mais tranquila para a gente. A gente não se envolve muito nas questões jurídicas, ou seja, na judicialização da eleição. A gente fica muito concentrado nas questões administrativas, que envolve toda a estrutura dos locais de votação, que envolve também a convocação dos mesários, também o transporte das urnas no dia da eleição, preparação dos locais, e a gente tem também a competência nossa de verificar as propagandas eleitorais. Aquelas que ainda insistem em aparecer na nossa cidade aí, porque a gente sabe que hoje as propagandas estão muito voltadas para as mídias sociais, né, para a internet em si. Então, assim, são basicamente isso. A eleição, ela começa com o fechamento do cadastro, agora dia 6 de maio, né? O que significa isso? Aquele cidadão, aquela cidadã que precisa fazer alguma operação de cadastro lá no cartório eleitoral, seja um alistamento, uma transferência de domicílio, fazer cadastro biométrico, né? Tem muita gente procurando a gente por causa disso. Então, assim, tem até o dia 6 de maio para fazer. A partir daí o cadastro fecha. Então a gente começa a convocar os mesários depois disso, e esses mesários são muito importantes, sem eles a gente não faz eleição. E no dia da eleição a gente tem que estar tudo preparado, aquelas combis, aqueles carros da prefeitura, todo aquele aparato para entregar a urna no dia da eleição. E, de um modo geral, as eleições municipais costumam ter uma demanda maior por parte do cartório eleitoral? Muito maior, muito maior. As eleições municipais, aí já envolve a questão da judicialização da nossa competência aqui. O que significa? Todo o processo eleitoral, desde da reunião dos partidos para escolher seus candidatos, até a totalização, ou seja, até o final das eleições, aí é com a gente aqui. A gente que vai julgar as propagandas eleitorais, o cadastramento dos partidos para disputar a eleição, o registro de candidatura, a divisão, né, do tempo para os candidatos falarem nas rádios, nas televisões. Isso é por conta do juiz aqui eleitoral, da zona eleitoral. Aí todas as questões que envolvem propaganda, uma representação, uma ação, um processo de calúnia, tudo isso o juiz eleitoral resolve. E depois também todas as ações judiciais que consequentemente irão aparecer, o juiz eleitoral, ou seja, é muito mais trabalhoso. A gente aqui envolve uma série de pessoas para conseguir dar conta de registrar em torno de 500 candidaturas. Então tem que olhar cada processo, como que a pessoa apresentou, os documentos, a foto, tudo certinho para não dar erro lá na urna, porque tudo que acontece no registro de candidatura reflete na urna eletrônica. E, Frederico, em um cenário crescente de polarização política no nosso país, como o cartório eleitoral atua para garantir a neutralidade e a confiança da população no processo eleitoral? Bom, o cartório, ele não tem função de fiscalizador e não tem função de julgar nada. A gente é a parte administrativa da Justiça Eleitoral. Então, a gente... muito fácil resolver isso, é só a gente ter um senso de transparência, sempre fazer todos os atos, executar todos os atos com a maior transparência possível, com isonomia, né, e sem tratamento desigual, ou seja, tratar todas as pessoas, qualquer que seja o partido, a coligação, a federação, da mesma maneira. Aí você fazendo isso, eu acho que não tem
não surgiria nenhuma dúvida em relação à credibilidade e à imparcialidade do cartório eleitoral. E a segurança das urnas eletrônicas continua sendo um tema de debate público no nosso país. Como o senhor explica de forma técnica e acessível os mecanismos de segurança adotados pela Justiça Eleitoral? Sim, isso aí já tem nos preocupado há muito tempo. Eu vou recorrer à minha colinha, porque são termos técnicos, sim, né? Sim, claro. Que envolvem informática. Eu não sou especializado nisso. Então, o que a gente sabe em relação à segurança da urna eletrônica? Basicamente, a segurança da urna envolve barreiras físicas e barreiras digitais, claro, né? Porque a urna eletrônica é um computador. É um computador num formato diferente, num design diferente, mas ele é um computador. Então nós temos algumas barreiras. As barreiras mais visíveis da urna eletrônica é que ela não tem conexão. É um equipamento isolado. Então ela não se conecta nem Bluetooth e nem Wi-Fi. Ela não tem nenhum mecanismo que possa ser conectada, né? Não tem cabo de rede, não tem nada. A única coisa que existe são pequenos pendrives ou pequenos dispositivos de dados que a gente consegue conectar à urna eletrônica. Por quê? Porque aí a gente precisa pegar um programa oficial e jogar dentro dela. Não tem outro jeito, é só fisicamente que faz isso. Não tem outra solução, né? Ela grava o voto em 3 lugares diferentes dentro dela. Ou seja, você tem uma mídia que você coloca na urna eletrônica para inserir o programa. Então ela grava o voto ali. Tem um outro pendrive que é para isso. E tem um HD interno que ela grava também. Então são 3 lugares. Ela tem também o tal do embaralhamento. Embaralhamento é que todos os dados que vão entrando na urna eletrônica, e aqui a gente tem que considerar o mais importante, que é o voto, ele não é ordenado de forma cronológica dentro da urna, ela embaralha tudo, para não ter jeito de saber quem votou em quem ali dentro da urna. É impossível saber porque ela embaralha tudo. Tem também os lacres da Casa da Moeda. Toda urna que sai para a eleição ela é lacrada. Lacrada com um adesivo, aí aqueles adesivos que se você puxa ele muda de cor. Ele tem uma química que puxou, ele muda de cor. Então não tem como violar a urna. E a logística da urna é controlada, né? A urna ela não sai por aí passeando em qualquer lugar. Então ela sai do TRE, ela tem o seu patrimônio registrado, vem para cá, qual é a finalidade, depois volta para o TRE. Então ela tem esse controle. Temos também as barreiras digitais. As barreiras digitais integridade e autoria. O que é isso? O TRE, ele faz o programa da eleição. Esse programa ele é analisado por auditorias das universidades federais, né, nos seus núcleos de TI, Ministério Público, Polícia Federal, Exército, entidades ligadas à parte de tecnologia. Então, assim, o programa fica disponível para muita gente. Então, muitas entidades e muitas pessoas fazem uma auditoria ali, detectando erros, sugerindo mudanças e tal. Depois de todas essas mudanças, depois de todas essas alterações, eles vão lá e assinam eletronicamente esse programa. Quem assina? Todos os ministros envolvidos, juízes, Ministério Público, partidos. Então, todo mundo assina. Depois que ele assina, esse programa ele é lacrado. O que significa lacrar um programa? Se você tirar um ponto ou uma vírgula, o programa não funciona. Se você acrescentar um ponto ou uma vírgula, o programa não funciona. Ele só funciona daquele jeitinho que está ali. Então, por isso que eles falam que ele é integridade e autoria, porque aquele programa não é editável, não tem como. Criptografado, isso aí já é uma segurança que a gente conhece, né? A criptografia. Ele tem um hardware de segurança, que é um chip blindado dentro da urna. Tem os hashers também, que são os resumos digitais, que
são muito importantes depois na hora de fazer uma conferência, para saber se aquele programa é verídico ou não. E existem também algumas auditorias que são feitas na urna eletrônica, antes da eleição, que são aquelas auditorias que eu falei agora, durante a eleição, que a gente leva o juiz eleitoral em uma urna sorteada, pega aquela urna, faz alguns testes para saber se aquele programa está correto, que aquele programa é oficial, e tem também depois das eleições, que a gente faz alguns testes nas urnas eletrônicas que já estão prontas lá no cartório eleitoral, com os votos dentro. Então a gente vai lá, faz com a presença de todos, né, partidos, da junta eleitoral, do juiz, do Ministério Público. Então a gente consegue fazer todas essas auditorias aí, antes, durante e depois na urna eletrônica. E o sistema de votação eletrônica, da urna eletrônica, passou por alguma atualização para essa eleição de 2026? Nós tivemos algumas atualizações, não assim, para essa eleição. Mas assim, nas últimas eleições nós tivemos. A mais importante, que eu acho que foi a biometria, né? A biometria, ela é mais um mecanismo de segurança. Não é que a pessoa sem biometria ela não vota, isso não existe. Algumas pessoas até acham, esse ano vai ser biometria. Na verdade, não existe o voto biométrico. Existe a pessoa que tem a biometria cadastrada, então ela vai lá, como sempre foi feito, na presença do mesário. O mesário olha no caderno de votação, o nome da pessoa, confere os dados. E a biometria, se a pessoa tiver, vai ser utilizada. Por quê? Para mais um mecanismo de segurança. Para a gente saber que aquela pessoa realmente é ela mesmo que está votando, né? Então é só mais um mecanismo. Então a biometria ela não é assim... é essencial, não existe, sem biometria não faz eleição. Isso não existe. É mais um mecanismo para a gente saber quem realmente está votando. Então, assim, algumas situações vale a pena destacar em relação à evolução da urna eletrônica, né? A segurança, a própria arquitetura da urna eletrônica ficou melhor. A transparência, todos esses mecanismos de auditoria aí, relativamente recente, então não foi desde o início não, coisas que foram criadas pelo TSE agora. E a acessibilidade, né? Eu acho que a acessibilidade na urna eletrônica dos últimos anos foi bem assim, teve uma evolução muito boa, né? A gente tem lá o intérprete de Libras, a gente tem o fone de ouvido que aquela pessoa com dificuldade de enxergar as teclas, pode utilizar o fone de ouvido. Ou seja, tem várias interferências do TRE em relação a isso. Foi uma evolução bem bacana. E como funciona o processo de fiscalização das eleições pelos partidos políticos, né? O Ministério Público e outras entidades também da sociedade civil? Bom, o partido político, ele, por essência, ele é fiscal da eleição. Assim como as coligações e as federações. O candidato também é um fiscal. Todos os candidatos são considerados fiscais da eleição. O Ministério Público, ele é considerado como se fosse o guardião da democracia. Então o Ministério Público, ele exerce mais do que fiscalização, ele interfere na medida que ele considera algum ato, alguma situação que esteja fora do controle da lei, que não esteja de acordo com a lei, então ele interfere na eleição. Então, basicamente, os partidos, eles fazem as fiscalizações durante o processo eleitoral com a judicialização de alguma demanda, alguma representação, uma petição para o juiz, uma notícia-crime, uma ação que ele considera viável, uma ação de investigação judicial eleitoral. Então, assim, tem aquela parte jurídica que o partido tem competência, tem legitimidade para ingressar no judiciário nessa época de eleição. E no dia da eleição, a gente sabe, toda a sala onde funciona a sessão eleitoral tem os fiscais dos partidos políticos. Então, os partidos têm a
prerrogativa de eleger os fiscais. O que a legislação fala? Que o fiscal ele não deve interferir no processo eleitoral. Ele está ali para fiscalizar. Então vamos supor que esse fiscal verifique que tem um mesário se comportando de maneira não muito adequada, né? Vamos dizer assim. O que o fiscal vai fazer? Vai pedir para fazer uma anotação, vai solicitar que aquele mesário não se comporte daquela maneira, vai chamar o juiz eleitoral para, né, dar um parecer em relação àquilo e resolver. Ou seja, o fiscal está ali para isso, mas ele não pode interferir na normalidade do processo eleitoral, porque senão ali ele vai estar atrapalhando um trabalho que é muito sério, né? Então, o fiscal, ele serve basicamente para isso, para fazer com que aquele processo eleitoral dentro daquela sala, porque ele não pode também estar em todas as salas, ele vai estar em uma sala, 2 no máximo, de acordo com a legislação. Então, ele está ali para fiscalizar, para ver se está tudo correto. Normalmente acontece tudo normal, não temos maiores problemas em relação a isso. E diante do aumento da disseminação da desinformação nas redes sociais, qual tem sido o papel do cartório eleitoral no combate às fake news durante esse processo eleitoral? Bom, o cartório eleitoral tem um papel de apenas orientar, informar. Igual eu falei antes, a gente não tem competência, igual tem um juiz eleitoral, promotor eleitoral, de interferir, de fazer uma fiscalização mais efetiva, né? Então a gente está ali para orientar. Então utilizamos muito a imprensa, né, local para a gente fazer isso, e todas as fake news que a gente tem observado, aí a gente tem informado para a imprensa, tem informado para as pessoas, na medida que elas vão ocorrendo e que o TSE vai esclarecendo a situação. A população ela podia também, por curiosidade, ingressar no site do TSE. O TSE tem um local lá no site que é muito bacana. Eu até anotei aqui, eu não lembro direitinho o nome Tá aqui, ó. Chama Fato ou Boato. Tem centenas de fake news que o TSE explica direitinho. Tem um monte de fake news que aparece que uma pessoa foi lá, invadiu a urna eletrônica, fez isso, fez aquilo. Tem um monte. O TSE explica direitinho o que aconteceu. Então, depois, se você puder passar para o pessoal, justiçaeleitoral.jus.br/fato-ou-boato. Beleza. E diante do avanço da inteligência artificial, você vê com preocupação com a possibilidade dessas fake news estarem mais apuradas, com dificuldade de você diferenciar o que é verdadeiro do que não é? Certamente, certamente. É até difícil para a gente, assim, leigo, saber o que é verdade e o que não é verdade, né? É complicado. Então, assim, vai ter que ter uma ajuda de um pessoal mais técnico, de um pessoal mais capacitado para ajudar tanto a gente quanto o juiz eleitoral, porque nós não somos especialistas no assunto, né? Eu fico observando em alguns casos, o pessoal mais jovem sabe até com mais facilidade detectar o que é IA, o que não é. Eu não consigo, eu realmente já passei um pouco dessa idade. E que medidas estão sendo adotadas para garantir a segurança física dos locais de votação e também dos servidores da Justiça Eleitoral em 2026? Sim, todo ano a gente tem um convênio firmado com a Polícia Militar de Minas Gerais. De antemão, até agradeço a Polícia Militar, sempre presente, sempre atuante. Então, assim, a gente tem um convênio e a gente faz várias reuniões com o comando da Polícia Militar para justamente a gente prevenir esse tipo de violência que possa acontecer contra o eleitor e contra a gente também, né? Porque a gente está ali no olho do furacão, né? Então, muitas coisas acontecem e a gente, em muitas situações, a gente desagrada algumas pessoas. Então, isso existe. E como a Justiça Eleitoral tem trabalhado em relação à educação política e incentivo da participação cidadã, principalmente entre os jovens eleitores? A gente faz reuniões em algumas escolas, principalmente escolas públicas, mas a gente aguarda sempre um chamado, né? Então, assim, normalmente são os professores que entram lá no cartório eleitoral,
ou através do site, ou faz diretamente com a gente lá, eles pedem para a gente fazer uma palestra lá. Então, normalmente eu vou e o juiz eleitoral, que está na época, né, presidindo o cartório eleitoral. Então a gente vai lá, faz uma reunião, conversa sobre os temas mais importantes, os mais polêmicos também, e para tentar, assim, de alguma forma ajudar ali a tirar alguma dúvida e tal. E Frederico, por fim, qual mensagem você deixaria para os eleitores que ainda têm dúvidas quanto à lisura e transparência das eleições brasileiras? Eu não tenho como garantir 100%, mas o que eu posso garantir é que nenhuma situação de fraude ou de falha no mecanismo foi detectada até hoje, né? Isso aí a gente tem como certeza, né? Então, o que que eu posso garantir aqui? Eu escrevi algumas coisas que podem fazer a gente refletir. Antigamente, antes da urna eletrônica, a gente tinha as eleições manuais, com utilização de cédula de papel. Candidatos e candidatas eram identificados pelo nome. Às vezes a gente nem entendia a letra de quem escrevia, né? Verdade. Demora na apuração, demorava dias, semanas para apurar. E a divulgação do resultado. Falhas não intencionais e falhas intencionais, que são as fraudes que existiam há milhares, centenas de milhares no Brasil inteiro. Atualmente, com a urna eletrônica, a gente tem um processo muito mais firme, sério e muito mais célere também, né? Em horas você já sabe o resultado da eleição. E o processo eleitoral muito seguro, com mais de 30 barreiras barreiras digitais para que qualquer tipo de tentativa de invasão seja na mesma hora rechaçada. Então é isso que eu passo para as pessoas. Confiem no processo eleitoral. Qualquer outra informação que venha contrariar o que eu estou falando tem que ser provada e até hoje não foi. No programa de hoje nós conversamos com Frederico Amaral Fontes, chefe do cartório eleitoral da 64ª Zona Eleitoral de Campo Belo. Frederico, muito obrigado pela participação no nosso programa de hoje. Eu que agradeço, boa noite e se precisar estamos sempre à disposição. É isso aí, muito obrigado pela audiência de vocês e no próximo Poder em Cena a gente se encontra aqui na OPZ.